Passei o rolinho, então. Então, estamos aqui, né, agora gravando. Então, boa noite a todos e todas e todos. É uma alegria estar aqui. A gente convidou para esse encontro com os curadores da Bienal do Sertão para ter uma conversa sobre o último evento específico, mas também rememorar isso no contexto dos outros eventos. E a gente teve esse prazer de estar com vocês, né, em Juazeiro, em esse final de setembro, início de outubro desse ano, e colocamos algumas perguntas iniciais para esse encontro, mas que é um pretexto também para a gente continuar com essas trocas que foram iniciadas e pensar as diferentes questões que perpassam a exposição. Então, o título da Bienal era Educar a Paisagem. A gente transformou essa pergunta um pouquinho, então colocamos como podemos pensar e habitar a paisagem. E a nossa pergunta, né, são esses desafios a partir dessas diferentes localidades nas quais a gente se encontra também e onde a gente trabalha, é como é organizar uma exposição que se situa no sertão e quais que foram algumas desses desafios dessa Bienal. E eu acho que cada um pode se apresentar e depois, daqui a pouco, também a Lia, que junto com a Laura faz parte do intervalo, vai se juntar. Eu acho que vai ser uma ótima conversa. Então, muito obrigada de topar estar aqui com a gente. Então, passo a palavra para vocês, inicialmente para Denilson Santana, que é o idealizador, né, da Bienal do Sertão. Pois é, e como alguns queiram, presidente, né? A Bienal, na verdade, esse ano teve um adendo maior por causa da participação de vocês, claro. Mas a dificuldade, em princípio, de montar uma exposição desse tipo no sertão é principalmente pelas condições, né, do lugar, das instituições que recebem a exposição, as conversas que a gente tem com diretores, com gente da universidade, enfim, uma gama de coisas que acontece nos bastidores, né? Os visitantes, quando chegam na exposição, quer usufruir da parte visual sem nenhum defeito, assim, né? Mas não sabem o tanto que tem por trás de tudo isso. E a escolha, dessa vez, foi propiciada também pelo conjunto de curadores, né, da mostra, e que teve essa gama de artistas que deram essa visibilidade maior, tanto para a Bienal quanto para a região do Sertão e tal. Uma coisa também que foi somado nessa edição foi as parcerias junto ao Geoparque Araripe, né, que foi a instituição que recebe o Museu de Paleontologia, que serviu na microrresidência, e que é um modelo também que ficou bastante significativo na história do Bienal, porque das outras vezes a gente convidava artistas para montar durante um dia, ou então montava oficinas durante a exposição. E dessa vez foi ao contrário, foi a partir de um estudo in loco, né, no sítio arqueológico, e gerou a possibilidade de, da continuidade dos estudos e das próprias obras que ficaram expostas depois. A parceria com a universidade também foi outra coisa bastante interessante, que vem montando desde a primeira edição, que dá o cânone formal da Bienal e faz com que trabalhos de artistas novos da universidade possam servir de troca junto a artistas já com renome e tal. E aí as oficinas que apareceram junto criadas pela universidade a partir de obras da Bienal. Isso foi também muito interessante também, depois de reverberar mais as obras dos artistas. As visitas e as conversas de artistas também foram bastante significativo. Outra coisa também que somou na Bienal e que
ajudou de forma, assim, a princípio bastante forte foi a questão dos seminários, que durante as outras exposições era feito durante um dia e era escolhido geralmente no meio da exposição, no final. A parte que ficou para os 2 primeiros dias do seminário foi bastante proveitoso, né? Porque deu a oportunidade de falar tanto da Bienal quanto dos trabalhos que estavam sendo exibidos. Outra coisa também foi a ampliação dos intercâmbios internacionais, que era sempre 2 artistas por cada edição. Dessa vez a gente teve 8, aí somou mais e reverberou um positivo na mídia, nas mídias e tal. E é isso, as ampliações que a gente conseguiu, o número de artistas, se juntar a novos projetos para residências artísticas nas próximas bienais. E os vídeos que ficaram, ficou uma obra do Sérgio Adriano, ficou em minha mão, está a serviço da Bienal, né, para eventuais mostras no futuro, se houver. E acho que tem umas 3 ou 4 obras lá das outras edições que podem se somar numa mini exibição, né, se for o caso. E qual outra pergunta mesmo é a questão sobre a Bienal, né? Não, talvez para você, ouvindo você, e até sei É. que você fala muito sobre as bienais, mas essa é como você teve a ideia mesmo de propor e continuar isso, né? Nessas várias edições, de realizar uma Bienal do Sertão, que talvez não todo mundo conheça o conceito, né, de fazer essa exposição itinerante nos interiores. Sim, a ideia mesmo era dos intercâmbios, né? Porque as obras ficavam perdidas no tempo, alguns artistas acabavam abandonando a profissão, e era mais a questão de unificar essa parte esquecida do país, né? Esquecida em aspas, e que é bastante, como é que eu posso dizer? É um tráfico que não era pensado antes, sabe? E é um espaço que eu estava fazendo esse estudo outro dia, que ele cruza a América, né, de forma mais rápida do que se for pelos litorais. Isso é uma tese, né? Mas que, de acordo com os números, né, que a gente vai somando nas edições das bienais, isso fortalece mais como chama? É uma coisa também engraçada, que ela é feita totalmente de avulso, assim, sem grandes financiamentos. Eu estou aguardando financiamento para imprimir nossos catálogos, sabe? E tentar, e tô, conversa com um bocado de órgãos de cultura do país. Mas é isso, é o tipo de coisa, eu tenho que me dedicar aí agora 100% já a isso, porque foi uma coisa grandiosa, né? E eu não tenho mais tempo para fazer minhas pinturas em casa, tal, meus livrinhos que eu fazia. Aí estou tentando afunilar tudo nisso na questão da Bienal, na próxima edição, e não deixar perder os trabalhos que foram expostos até hoje, né? Então, a gama de artistas, juntando todas as edições, uma gama de artistas excelente, sabe? E que muitos deles estão com trabalhos lindos aí, espalhados no mundo. E hoje em dia, se a gente pesquisar, sempre tem um que tá em voga, né? Está na mídia. E a ideia quando a Inês, ou quando a Lia me propôs essa coisa da residência, foi uma coisa que somou muito bem. E o Museu de Paleontologia é um lugar excelente que eu vinha pensando nisso, porque a parte histórica da Bienal é outra parte também tão importante quanto a contemporânea, porque não dá para esquecer esse vínculo que tem com do primitivo, né, do nativo, da história natural do homem, sem se soltar isso esses museus que a gente teve durante esses tempos, de Museu do Sertão, de Museu de História Natural, de antropologia e tal. E o Museu de Patologia é um lugar riquíssimo para pensar essas coisas também. Hoje eu estava pensando sobre a próxima Bienal, o que, que poderia fazer, se casaria no sertão paraibano, se ele voltaria para
o norte de Minas, tal, ou para Paracaju. Tem muita proposta ainda. Eu estou tentando levar isso mais para frente para montar os seminários a partir do próximo ano e tentar visitar as cidades mais do sertão, mais universidades mais ligadas nesse eixo que tem do Ceará, a Bahia, a Minas, o norte de Minas, cruzando o Brasil assim por dentro, que, né, é um tráfego muito importante assim, de informação, de comunicação. E mais rápido, né? Mais rápido, mais eficiente. Que mais? Que mais? Essa foi a primeira vez que teve uma equipe tão grande para trabalhar junto com você? Foi, e o Matheus ficou o tempo todo lá com a gente. Um Então, cara heróico também. talvez a gente pode ouvir um pouco, né, de todo mundo, até Não é? para coletivizar essa conversa. É Podemos porque passar a palavra para podemos, Lucas? podemos, podemos, podemos. Porque os outros Tá. curadores definiram essa beleza que foi a Bienal agora. Então, foi a cara de todos junto com os outros artistas. Tal. É, essa escolha do tema, vocês falaram Sim, sobre isso? Quem, como foi escolhido essa temática? o tema surgiu dos seminários no sul do país no ano passado, e eu vinha pensando a paisagem a partir daquelas pinturas clássicas, né, do realismo e tal. E aí era pensar a paisagem além do tema centrado nele, né, da pintura, e expandir isso para o campo virtual, filosófico, tal, de outras da botânica, tal. E aí a gente teve uma seleção, uma gama de artistas, principalmente das performances também, que se somaram de forma excelente nisso no tema. Aí os outros curadores sabem mais dessa história, podem dividir isso também com a gente. Tá, então, vamos ouvir um pouco de Lucas, Mateus, Renata. Vamos. Lucas, eu acho que é bom se você se apresentar também. Tá. Oi, gente, boa noite, vocês estão me ouvindo? Massa. Me chamo Lucas, participei da curadoria da Bienal do Sertão, nasci e atualmente resido em Fortaleza, Ceará, e quando o Denilson me falou da proposta de realizar a Bienal do Sertão, a palavra, né, Bienal do Sertão, me soou muito forte, assim, quando eu tive contato com essa expressão, com esse evento, porque de cara me veio a ideia de realizar uma Bienal que está fora dos grandes centros, assim, e logo me chamou a atenção esse título. Eu acho que o título da Bienal do Sertão é um título que ele afeta, assim, muito de cara, de primeira, e é um título que traz muito afeto, assim, muita resistência. Então, eu gosto muito do título do evento, Bienal do Sertão, né, desse acontecimento. E eu acho que a gente vem de um contexto histórico, de que esses espaços que fomentam tanto a produção artística, como também a circulação e o consumo, sempre estão ali concentrados no eixo sul-sudeste, principalmente no eixo sudeste. São esses territórios onde o fomento a cadeia produtiva das artes, quando eu falo a cadeia, eu falo justamente, né, na produção, na circulação, na difusão, no consumo, tem se concentrado nessa região. Essa concentração, ela também não é à toa de ser nessa região. É porque é também nessa região onde está concentrado o capital financeiro, capitalista financeiro do nosso país. É lá onde também está o acúmulo de capital. Então, não é à toa que isso também se reflete, porque o sistema da arte não está apartado do sistema econômico, do sistema capitalista, está integralizado, por vezes reproduz, né, esse sistema, e por vezes pode ir contra. Então, esses processos estavam ali sempre concentrados nessas regiões, é,
E quando a gente pensa, né, em realizar essa Bienal do Sertão, é também um gesto de descentralizar, mas nesse gesto de descentralizar é também um gesto de redistribuir espaços, redistribuir oportunidades, redistribuir possibilidades, redistribuir o direito à cidadania, redistribuir o direito a criar, a produzir, a difundir. Então, é um gesto que ele mobiliza muitas matérias invisíveis, inclusive. Assim, a gente acha que a Bienal do Sertão não é só aquilo que a gente está vendo. Assim, não é apenas aquilo que a gente está vendo. Há muitas matérias invisíveis que estão atuando ali na Bienal do Sertão, né? Inclusive, compreender que a Bienal do Sertão ela acontece também quando a gente se reencontra aqui e a gente sente saudade, né? Ela também é essa saudade, ela também é esse afeto, ela é muito mais do que aquela exposição que durou um mês. Ela é também, mas ela é muito mais do que isso, assim. Então, eu acho que a Bienal do Sertão tem muita força, a própria palavra já diz, já traz muita coisa, e ao mesmo tempo eu acho que a gente também vai encontrar um desafio, né? Eu falo enquanto curadoria, a gente também vai encontrar um certo desafio, que é quando a gente traz artistas para a Bienal do Sertão, vai haver uma tentativa da crítica, ou até mesmo, enfim, de críticos que vão tentar boicotar o evento, ou até mesmo pessoas, enfim, com maus olhares, de tentar sempre reduzir as obras a um caráter regionalista. Ou seja, vai haver um movimento de tentar ler os signos das obras, fazendo sempre uma leitura de relacionar esses signos com os signos do sertão. Ou seja, né? Eu esqueci de compartilhar. Agora dá para ver? O slide? Massa. E eu acho que isso foi um processo violento que os artistas da região do norte, enfim, todos os artistas que não estão nos grandes centros, que estão nas margens, nas periferias, que é uma tentativa de ler essas produções sempre encaixando e engaiolando dentro de um cárcere estético do rótulo de arte regionalista, né, de arte local, etc., né? Então, a gente teve muito esse cuidado de olhar para essas obras e tentar ir além desse tipo de visão, né? Que é um tipo de visão que vai ler os signos, por exemplo, da terra e vai relacionar a terra à seca, né? Ou, sei lá, a madeira é o cru, ou a palha é uma arquitetura popular. Enfim, há sempre uma tentativa de ler esses signos das obras, trazendo, mas também engaiolando elas, né? E a gente tentou olhar para essas obras, entendendo que elas são muito mais complexas do que isso. Inclusive, elas podem discutir isso, né? Isso pode estar nelas, mas que elas também são muito maiores, né, do que isso. E eu acho que isso é um desafio, né? Eu digo, da curadoria de tentar fazer isso. E eu acho assim que cada obra na exposição, ela está ali instaurando um discurso. As obras elas são instauradoras de discurso. E a curadoria ela também é uma prática de instauração também de discurso. Só que esse discurso da curadoria, em alguns casos, pode ser um discurso que limita o discurso das obras ou que engaiola, né? Mas o que a gente tentou fazer, né, com a curadoria, na expografia, era que o discurso curatorial, ao contrário, ampliasse o discurso das obras, que as obras elas pudessem ser lidas e interpeladas no máximo de discursos possíveis, né? Então foi o que a gente buscou, né? E eu acho que quando a gente fala de Bienal do Sertão, quando a gente fala do sertão também, sertão não é só um certo clima, um certo território. O sertão ele também é afetivo, né?
esse território não é só geográfico, é também um território afetivo, um território imaginado, é um território de afetos, né? Então, por isso que a Bienal do Sertão ela acolhe artistas do mundo inteiro, porque eu acho que sertão é, sobretudo, signo de resistência. Então, a Bienal do Sertão, ela também pode ser chamada de Bienal da Resistência. Ela poderia facilmente substituir esse nome de Bienal do Sertão por Bienal da Resistência, porque sertão é resistência. Sertão é criatividade, sertão é inventividade, sertão é garra, sertão é fabulação. Então, é uma Bienal da Resistência, é uma Bienal da fabulação, é uma Bienal da invenção, da criação. Essa é a Bienal do Sertão. E a gente, na curadoria, a gente buscou, né, fazer uma seleção das obras, né, e eu acho que essa seleção ela não pode se basear por gosto. Eu acho que o gosto, enquanto, enfim, uma categoria estética, né, hoje, para trazer para o contemporâneo, é bastante complicado você falar de, enfim, selecionar por gosto, mas falo que é uma busca de inventar critérios, assim, porque eu acho que, enfim, eu não vou entrar aqui muito nas questões de crítica, né, mas tem muito se discutido hoje a falência da crítica, né, o fim dos critérios da crítica, mas eu acho, assim, que o que está em crise são esses critérios transcendentes, europeus. Eu acho que a gente precisa, na verdade, criar critérios, assim. Eu acho que cada exposição, cada curadoria, ela também é uma criação de critérios para poder fazer uma seleção de obras, né? E eu acho que a gente teve ali critérios estéticos, como buscando uma multiplicidade de linguagens, porque se a gente vai buscar uma Bienal do Sertão, a Bienal da Resistência, né? Isso acontece em várias linguagens, e isso também é interessante, né? De pensar, inclusive, como essas linguagens elas estão sendo constantemente experimentadas, ampliadas, torcidas, desdobradas, né? Obras que atravessam múltiplas linguagens, criam linguagens híbridas. Então, a gente buscou, né, com critérios estéticos, garantir uma multiplicidade de linguagens artísticas nas suas hibridizações de gênero, etc. Também critérios éticos, ou seja, a gente sabe que a gente passa, né, passou e tem passado, né, por um processo de invisibilização de uma série de corpos, na história da arte, inclusive. Então, a gente está falando de anos e anos de corpos que tiveram o direito à criação e à exibição e à difusão negados. Então, a gente sabe que é importante a gente, numa exposição, ter uma multiplicidade de corpos, porque isso também é fazer reparação histórica. Então, a gente garantiu uma multiplicidade de uma diversidade de corpos, gêneros, raças, sexualidades, etnias e territórios. Então, a gente tem na exposição uma presença forte de artistas negros, LGBT, indígenas, de diversos territórios do Brasil, como do Norte. Então, é uma tentativa mesmo de um compromisso ético com essa história que a gente carrega, e também critérios políticos mesmo, assim, porque a gente acha que também é importante a gente trazer obras que estão olhando para o contemporâneo, obras que estão comprometidas com o tempo que a gente está vivendo. Então, a gente vai encontrar na exposição obras que estão ali fazendo uma denúncia de sistemas exploratórios e de violência que a gente vive até hoje. Então, várias obras estão fazendo denúncias do machismo, da misoginia, da colonização que continua, dos processos de violência contra os animais, o modo de vida consumista e os seus impactos ambientais, desastres não, né? Crimes ambientais. Então, a gente está vendo aí uma série de obras que estão olhando e denunciando esses processos exploratórios que a gente vive até hoje, mas também obras que estão ensaiando outras possibilidades que não essas, né? Essas não são as únicas possibilidades de vida, existem outras, e essas obras estão ali ensaiando, né? E como elas fazem esses ensaios, elas também convocam nossas imaginações a atuarem no presente. Nossas imaginações são estimuladas a atuar no presente, assim. Então, acho que são alguns desses critérios, né, estéticos, éticos e políticos que
precisam ser inventados a cada curadoria para garantir uma exposição potente, né? E comprometida mesmo com a história que a gente vive, né? Então, eu acho assim, eu não vou comentar todas as obras, eu vou fazer aqui só algumas aproximações sobre a curadoria, porque a curadoria, como eu enxergo curadoria, né? Eu enxergo a curadoria não apenas como uma seleção de obras, também, né? Uma seleção de obras, mas essa seleção de obras, ela não pode se dar de maneira aleatória. Essa seleção de obras, ela tem que construir um discurso, né? A curadoria também é a criação de um discurso, de uma narrativa, né? Então, por exemplo, nesse gesto de aproximar obras, né? Porque a gente pode aproximar diversas obras e as aproximações vão criando certos discursos. Uma obra com a outra vai gerar uma discussão, né? Por exemplo, nessa parede aqui, que a gente tem esses dois trabalhos com linguagens muito distintas, né? Uma pintura e outra uma instalação, uma técnica muito sui generis, do Mofo, do Guilherme Busato, e ali uma Lilia Camelli na pintura, mas são obras que estão discutindo memória, né? E pensar como é que essa memória ela é abordada com linguagens bastante distintas, mas que ambas, né, principalmente essas obras que estão mesmo no começo da exposição, né? E eu acho que o começo é sempre esse momento mais familiar mesmo, um momento mais familiar, porque a gente vai do familiar ao estranho. Então é importante esse começo da exposição, ser um começo muito mais afetivo, né? Para que o público seja fisgado de maneira afetiva nesse começo, para depois ele, enfim, ampliando os seus repertórios. Então, um começo bastante afetivo, que além de abordar uma questão de memória, né, em nós, atravessa muito a memória afetiva, esses trabalhos, né? Mas a gente também vai passar por obras que têm uma nítida conotação cosmológica, né, como essa parede. São obras ali, né, que vão remeter aos astros, a presença ali do Sol, da Lua, com a Terra, a plantação, enfim. São obras que já têm uma abordagem mais cosmológica. A gente também vai ter obras, né, aqui são duas obras, da GZQ e da Vica, já vão discutir os processos de violência colonial no território brasileiro, e pensando como essas violências coloniais elas criam marcas, cicatrizes subjetivas até hoje no contemporâneo. Então, pensar um pouco nessa essa invenção, essa invasão do Brasil, mas também obras que vão propor decolonizar isso, assim, vão tentar, de alguma maneira, criar estratégias de liberdade mesmo, né? Seja pelo afeto, pelo amor, pelo corpo, pela imagem, pela fotografia. Obras que também, como nessa sala, né? A gente pensou muito essa sala discutindo muito essa violência aos animais, e como enfim, como esse modo produtivista, extrativista, que violenta animais e o meio ambiente reflete muito o nosso modo de vida consumista. Então, quando a gente pensa muito essas monoculturas, né, como fala a Vandana Shiva, né, essas monoculturas, pensar que essas monoculturas que destroem o meio ambiente também reflete o nosso sistema digestivo, porque é o nosso sistema digestivo, isso que a gente está se alimentando, isso que a gente está comendo, os agrotóxicos, esse modo de vida consumista reflete a violência aos animais, reflete a desmatação, reflete a extinção dos animais, como a gente tem aí na obra da Batalha, animais em extinção, essas aves em extinção, né? E pensar também ali no caso, como naquela outra obra do MST, né? Como o MST vai construir outras relações com o território. Então, acho que o agrupamento das obras permite a gente travar discursos, né? Que são importantes para a gente, importantes para as obras, né? E que o discurso curatorial não sobreponha o discurso das obras, mas que amplie, né? Que potencialize. Então, acho que é isso, assim, curatorialmente, né? Meu desejo com a Bienal é que ela seja esse espaço mesmo de redistribuição das possibilidades, assim, que eu acho que é isso que a gente está fazendo mesmo, assim. Porque quando o Denilson me falou do projeto, na minha cabeça eu falei assim, é impossível isso daí. Eu falei assim, é impossível essa Bienal.
E eu achava que não ia acontecer. Na minha cabeça era impossível, a gente não tinha verba, não tinha nada. E aí, quando foi na abertura, eu chorei, porque foi possível, né? O sonho é possível, né? Então, eu acho que a Bienal também ensina a gente a sonhar. Muito bom ouvir isso. Eu acho que vamos continuar com a conversa, mas provavelmente vamos querer retomar algumas das vários pontos que você levanta. E foi bom rememorar também com você essa intensidade que foi essa experiência, né, em todos os sentidos. Temos também Mateo, Renata, que também trabalharam na curadoria em todos os outros fazeres e necessidades, né, da realização. Podem falar também um pouco, Mateo? Falar também dessa repercussão, né? Porque circulou bastante enquanto ainda estava acontecendo, e depois eu acho que vocês também podiam pontuar isso, né? Como foi a expectativa de vocês e, enfim, as surpresas que possam ter surgido nesse desenrolar. Aí o Mateu, eu acho que é a pessoa certa para falar, que participou, né, nessas estratégias também da divulgação. Bom, boa noite, gente. Boa noite a todo mundo. Obrigado por ter organizado essa roda de conversa, né, sobre a Sexta Bienal do Sertão. Que, para mim, quando as pessoas me perguntam como é que foi essa Bienal do Sertão, eu sempre digo que foi uma experiência mítica e, ao mesmo tempo, mística, porque ficar um mês e pouco em Juazeiro do Norte. Aliás, eu viajei também para Santana do Cariri, onde eu fiquei uma semana para perceber, né, o que vocês perceberam com essa residência no Museu de Paleontologia da Urca. E foi incrível mesmo, né, porque foi uma aproximação total com um território que para mim, né, agora falo como estrangeiro, é um outro Brasil, é um outro país, é um país que eu nunca tinha visto antes, que eu nunca tinha vivido antes, e nem dessa forma, né, porque, como o Lucas disse, que é uma forma verdadeira, né, sempre as pessoas pensam no Brasil como o eixo sul-suleste, né, São Paulo-Rio. E... E, de fato, foi uma experiência totalizante, né? Acompanhar o nascimento dessa Sexta Bienal do Sertão, que, para mim, quando Denilson me convidou, o Sertão, né, é um lugar mítico, um lugar do pagador de promessas, mesmo que ele não seja perfeitamente, né, no eixo sertanejo, porque é mais baiano, Salvador e tudo, o de Vidas Secas, ou de Guimarães Rosa, que eu sei que talvez poderia parecer uma escolha um pouco antiga, né, um pouco capenga de citar o Guimarães Rosa, mas eu utilizei Guimarães Rosa muito para escrever o texto que eu escrevi para o catálogo da Bienal, mesmo porque acho que O Grande Sertão, Veredas, o texto que eu utilizei, né, de Guimarães Rosa, é um texto fundamental para entender também a contemporaneidade, porque é uma perfeita descrição, né, de uma paisagem que vai bem além da paisagem, porque a ideia da paisagem, eu acho que está sempre conectada com a palavra panorama, com o cartão postal, né? Paisagem, eu vejo uma linda paisagem, mas a paisagem é composta por um território. E o problema, como diz o filósofo francês Jean Baudrillard, é que hoje em dia se confunde o mapa com o território. Então, é sempre bom, né, trabalhar e tentar enxergar as coisas através de um mapa, mas depois a realidade é bem diferente, né? A realidade do território. E
E eu acho que, por exemplo, Guimarães Rosas, né, na minha ideia de sertão, de escritura do sertão, foi fundamental, mesmo porque é uma história homoafetiva, né? Portanto, é essa coisa de entrar num território de uma forma alheia, diferente, e de tentar enxergar tudo que um território oferece, como eu acho, né? Depois vocês contarão melhor a experiência de vocês no Museu de Santana do Cariri, que é aquela coisa que mistura vários eixos, várias energias, que de um lado pode ser, né, a paleontologia, os fósseis, a geologia, e para o outro lado tem essa fé escancarada, fortíssima, de quase ritualística, né? Que lembra muito outros territórios brasileiros. Então, essa compenetração contínua de níveis, de camadas, que é, eu acho, o que aconteceu de melhor nessa Bienal, nessa sexta edição da Bienal do Sertão, né? Se encontraram várias vozes, vários artistas, várias práticas, pintura, fotografia, instalações, performances, que fizeram um conjunto onívoro, entre aspas, né? Uma, uma comida rica de cultura, de ideias, de relações mesmo, porque estamos aqui, né? Todo mundo com saudade do sertão. Eu confesso que a primeira semana que fiquei em Juazeiro do Norte, fiquei assim, né? Meio embasbacado, meio de queixo caído, porque eu não sabia como lidar, né? Com esse território tão estranho para mim, tão diferente, mas que, afinal das contas, se tornou quase como uma casa, porque acabei para conhecer a cidade inteira, a relação, né, com o Crato, com os artistas de lá, e foi incrível. Agora falo como jornalista mais do que como curador, né, porque eu também tenho essa coisa que sempre associei a escritura com a curadoria, porque eu acho que a escritura seja um diálogo, tenha que ser um diálogo contínuo com a construção da obra, com a construção da exposição, com a construção do evento, quase um, a compor uma dupla poética, né? Para falar da mesma arte, mas com dois meios diferentes. E é incrível, estava dizendo, essa coisa de como a Bienal esse ano conseguiu alcançar várias mídias, conseguiu ser bem comunicada, né? Recebemos muita atenção, eu acho. E, e foi incrível também assistir a chegada dessas pessoas de outros lugares do país, do Brasil, que chegaram assim no meio da exposição, completamente quase sem perceber, né, a importância dessa manifestação, desse evento, mas ficando bem surpreendidas, bem assim, como posso, sim, bem surpreendida, eu acho que é a palavra exata, né? E, porque eu acho que todo mundo percebeu esse diálogo, essa fala e essa coisa, né, que Luca disse, que a Bienal do Sertão foi bem além do sertão, que é uma coisa que me lembrou também Guimarães Rosa, né? Porque o sertão é em cada lugar do mundo. Quando o Denilson me chamou, eu pensei na experiência que eu tenho com a Bienal das Periferias em Milão, que de alguma forma as periferias
bem se parecem com o sertão, né? São lugares que, de uma certa forma, são esquecidos, né? Entre aspas, mas que, em si, contém uma enorme gramática das diferenças, das possibilidades, dos encontros e também, né, de uma construção de uma outra realidade. Eu pensando na primeira demanda, né, que vocês colocaram, como podemos pensar e habitar a paisagem? Eu estava pensando uma coisa muito simples, que a paisagem, esse território, né, que vivemos, outro não é que a nossa casa, a nossa segunda casa. Nós temos uma casa de tijolos, de madeira, de palha, de qualquer tipo, né? Mas a paisagem é precisa dos mesmos cuidados da nossa casa. A casa, para ser erguida, precisa de padrões, precisa de medidas, precisa de materiais. E dentro da casa, né, tem ambientes, tem utensílios, tem lares, né, que fazem a casa. A paisagem, o território, eu agora prefiro chamar de território, né, é aquela coisa que precisa de todos os carinhos, de todos os cuidados que nós temos dentro da nossa casa. É simples, é muito simples. E eu queria ler três linhas, três, né, mesmo, desse livro que estava comigo nesses meses, A Terra Dá, A Terra Quer, de Antônio Bispo dos Santos, que infelizmente faleceu nesses dias, né? Que diz exatamente isso. Para nós, a moradia é o lugar onde vamos passar a maior parte das nossas vidas. A casa tem que ser uma parte dos nossos corpos. Temos que suar naquele material. Temos que sentir o nosso cheiro em nossa casa. E eu acho que essa aqui, né, poderia resumir um pouco o que foi a Sexta Bienal do Sertão, essa paisagem imensíssima que se juntou por um mês em Juazeiro do Norte e que agora está, né, andando pelo mundo inteiro, acho, porque agora passei um mês em São Paulo e todo mundo sabia, né, do que tinha acontecido lá no sertão, mesmo não podendo chegar, né, mesmo não vendo, mesmo não assistindo ao vivo, porém acompanhando e todo mundo perguntando como foi esse milagre, né, essa vida que brotou lá no meio da Caatinga, e que inclusive tem um discurso crítico, né? Porque muitos artistas, além de ser poético, fizeram um trabalho, aliás, ainda estão fazendo, né? Um trabalho bem importante, criticamente importante. Agora eu vou citar somente, né, a Jasmine Formiga, que ela fez essa performance e ela fala, por exemplo, dessa nova exploração que acontece na Caatinga por causa da França, né, que está implantando usinas eólicas ali, e todo mundo pensando que a Caatinga não preste para nada, que é um lugar como é deserto, né, ou quase, que possa ser explorada assim para produzir uma coisa que nem fica no Brasil, mas vai para a França, né, para assim, para falar a verdade, né? Para não ficar de mudos na frente do que acontece ainda hoje, e na realidade, que é a exploração do solo da América do Sul, né? De forma geral, que não é somente no Brasil, mas em todo o continente, em todo o país, todos os países. E
Por enquanto é isso, mas depois eu posso falar mais sobre, né, a comunicação, o que foi organizar a exposição e quais foram os desafios, né? Porque foram muitos, mas é, por enquanto eu paro. Oi, gente. Maravilhoso. É, Boa é, noite. boa noite. Boa noite. Desculpa te Oi, interromper, Lina. Inês. Querendo cumprimentar todo mundo. E pegando essa fala de Mateus, eu acho que eu queria só fazer um comentário pequeno, que eu acho que, para a gente, a Bienal do Sertão, ela tem muito a ver com referencial, com a criação de referencial do que é esse sertão, né? Sertão artístico. E eu acho super importante a gente lembrar também das pessoas que podem visitar o espaço. Então, eu acho que tem uma coisa de ter criado um referencial para os artistas poderem expor, mas também para quem vir visitar começar a pensar o que é essa arte, né, que vai para o sertão. Qual é essa arte que responde ao chamado de uma Bienal do Sertão? Acho que isso é muito interessante, sabe? E eu pensei nisso agora porque a Bienal de São Paulo abriu no comecinho de setembro. Então, a gente foi para a Bienal de São Paulo, e da Bienal de São Paulo a gente foi para a Bienal do Sertão. Assim, está no mesmo lugar, né, das bienais brasileiras. E eu acho isso muito potente, essa capacidade da Bienal do Sertão já chegar sendo uma Bienal nacional, né, de alguma forma, e todos os artistas que resolveram mandar trabalhos, inclusive eu vi que vocês abriram essa ala internacional da Bienal, né? Então, eu senti duas coisas, queria ouvir vocês sobre isso, que eu acho que foi bem forte. Vocês internacionalizaram a Bienal, então tinham muitos artistas estrangeiros, e ao mesmo tempo vocês aceitaram uma solicitação de residência, né? Que eu também acho que foi uma coisa nova. E queria ouvir vocês sobre isso também, como é que foi esse caminho que está ampliando, né, das pessoas interessadas na Bienal também. Talvez Renata, que também estuda todas as outras edições, é bom para responder isso, né? Tá dando para ouvir? Não, mas faz parte, você é companhia. Sempre é assim. Matheus, Denilson e eu já eu tenho 7 filhos e eu tô com 7 filhotes. Aí tá. Mas, enfim, vou tentar só falar deles um pouquinho, gente, senão não vai dar para falar. Melhorou um pouco. Perdão, gente. Então, eu vou tentar fazer que nem o Lucas falou assim, vou me apresentar brevemente, né? Eu sou Renata e eu recebi o convite de Denilson, né? Eu não fiz uma proposta, eu acabei recebendo o convite porque conheci Denilson e ele soube, né, que eu estava fazendo uma entrevista com ele e eu estudo a Bienal no meu mestrado. E aí eu posso começar já falando sobre essa questão da internacionalização. Acho que ela foi bem maior nessa edição. Acho não, ela foi bem maior nessa edição, mas ela acontece desde a primeira Bienal. Sempre tiveram convidados. Vocês estão me ouvindo? Eu tô achando que eu tô. Tá dando para ouvir? Tem algum barulho, mas dá para ouvir. É? Mas é um chiado ou só um. Tem um vento passando, uma coisa assim, uma folha. Eu acho que é a minha camisa difícil batendo no definir. microfone. Pode ser. Mas eu lembro. E aí, enfim, essa questão da internacionalização, ela já é presente desde a primeira Bienal, né? E aí, eu sinto que é a minha fala ia ser bem parecida com a de Lucas,
que nessa questão da pesquisa sobre a Bienal, né, acho que há duas coisas que ele levantou aí e que eram a questão dos critérios, né? E também dialoga com essa fala de Mateu, porque eu acho que quando a gente coloca o sertão como título de algo, acho que já existem muitas ideias e arquétipos do que pode ser uma Bienal do Sertão, né? E aí, quando a gente pensa esses critérios, a gente queria exatamente isso, que essa Bienal ela transbordasse essas visões cristalizadas acerca de Sertão e Nordeste. E aí, sobre a repercussão da Bienal, eu acho que, como essa primeira vez, assim, foi um trabalho, acho que coletivo desde o primeiro momento, né? Denilson estabelece essa questão do educar a paisagem. Tá dando para ouvir? Tá Tá, porque sim. aqui desconectou. É porque aqui desconectou rapidão. A gente só não te vê, mas a gente te ouve bem. Eu acho que parou um pouquinho, mas acho que já volta o vídeo. Gente, me perdi. Voltou a tua imagem agora. Pronto, me perdi, mas era essa questão dos transbordamentos sobre Sertão e Nordeste, né? Então, essa foi acho que uma preocupação do que a gente queria fazer para transparecer ser uma Bienal do Sertão e do Nordeste. Aí, acerca da repercussão, eu acho que foi um trabalho é um trabalho completamente coletivo, né? Acho que desde o primeiro momento, Denilson coloca essa questão do educar a paisagem, então a gente já chega na curadoria com esse tema, né, esse título, e a gente vai transformar e vai dar forma ao que seria esse educar a paisagem, não como uma forma de domar, né, a paisagem, o território, mas esse lugar que também atravessa os sentimentos enfim. E aí eu acho que assim essa repercussão vem também do tanto de artistas que foi, acredito que a maior quantidade de artistas que já houveram, né? E também desse trabalho de divulgação, como tem muito mais gente, né, para ajudar e a transformar a Bienal, e aí acaba sendo divulgado em diversos espaços. A gente teve Mateu e Lucas também, né, que tem essa questão com as mídias, né, que já trabalharam com essas coisas, e Mateu também. E aí é isso, eu acho que as dificuldades, eu acho que foram muitas, mas eu acho que é bem isso que Lucas coloca também, Mateu, é super emocionante, assim, eu acho que ter feito parte, porque a gente viu aquilo dali em vários momentos, pensando assim, meu Deus, não vai funcionar, não vai dar tempo, não vai dar certo, essa obra não chegou, e aí eu acho que acho que a palavra mesmo que ficou para mim foi a questão da coletividade, assim, em vários momentos eu me emocionei por ver, assim, Laura, Inês, Lia, todo mundo ali junto, no último momento, fazendo acontecer, né, essa sensação, esse sentimento mesmo de que a Bienal não era de Denilson, não era minha, não era de Mateu, ela era nossa, né? Então, eu acho também que essa sexta Bienal ela é um momento até mesmo na minha pesquisa, né, sobre a Bienal, eu acredito que ela seja um momento de virada de chave mesmo. Pela questão da narrativa curatorial, né, que a gente tentou, isso mesmo que o Lucas falou, de não. Teu áudio foi desligado. O áudio acho que é do celular. Voltou. Meu, me desculpa, tá caótico, meu Deus do céu. Mas, enfim, a gente tentou não aprisionar, né? A gente queria ser essa ponte, né, para que as obras fossem, enfim, transbordassem e que essa paisagem acerca do sertão não fosse essa visão cristalizada, né? E ela se transformasse nesse outro lugar. Eu não sei se foi Lia ou Inês, acho que foi Lia que falou isso agora, né?
quando a gente chega nesse espaço que se chama Bienal do Sertão, e aí você vê essa pluralidade de obras mesmo, acho que é isso que transforma. E aí pensar também, como eu falei, a Sexta Bienal como esse momento de virada de chave mesmo da Bienal, pela questão da coletividade, então esse construir junto, né? Em outras edições os artistas participaram, mas é a primeira vez que a gente tem, né, uma curadoria coletiva, então acho que foi isso, assim, acho que os momentos muito emocionantes era de estar ali junto e falar que as coisas iam funcionar e sentir aqui, na vernissagem, né, na abertura da Bienal, todo esse trabalho que foi totalmente coletivo, todas as conversas que eu, Matheus, Denilson e Lucas tivemos, né, transformar nessa coisa física e que acho que também coloca essa nova, reinsere uma nova categoria de sertão, né? E eu acho que é isso, a gente pode ir conversando, né? Antes do caos tomar de conta aqui. Obrigada, pessoal. Maravilha. A gente também pensou falar rapidamente, assim, só para rememorar também a nossa experiência em relação à Bienal. É a nossa primeira possibilidade de falar, né, depois desse evento, assim, fora do evento. E realmente, para nós, foi uma coisa muito intensa, essa aproximação tão intensa como foi esses dias que antecederam, né, a montagem e a abertura da exposição. E eu acho que quando eu escuto esse território de afeto e experiência mística do Matheus, eu me identifico muito, que eu acho que tem alguma coisa que aconteceu em um curto tempo, que foi de muito impacto para a gente, e tem a ver com essa ampliação dos olhares também, e talvez nem só sobre o sertão, que para mim é realmente uma questão de uma ampliação de olhares sobre o mundo, vou tentar falar assim, porque tem uma questão também, quando vocês falam desse sentimento casa, ou de um olhar que transforma nossos referenciais de como a gente se situa no mundo. E eu lembro uma fala do André Feitosa, que falou assim, chegando lá, todos os nossos conceitos fracassaram. Assim, a gente se viu em um meio de tentar de realmente ver como a gente se situa a partir de todas essas coisas que a gente encontrou, tanto nos encontros com seres humanos, como da própria paisagem ou desse território. Então, esse tempo das experiências humanas e a experiência do tempo da paisagem e do território são essas escalas que realmente deslocaram nosso olhar completamente, não sei. Então, a gente pensou rapidamente falar sobre a nossa experiência, até para também contribuir com essa conversa. Não sei exatamente como que vocês querem fazer isso, Laura, Lia, se a gente compartilha imagens ou se a gente fica conversando, que talvez a gente pode improvisar isso aqui. Horário. Eu estou com a apresentação aqui, aquela que a gente separou. Se vocês acharem interessante, posso colocar. Talvez a gente passa rapidamente e só Eu dá acho- umas Eu destaques. acho bom, porque a gente traz algumas imagens da paisagem e vai deslocar a gente para aquele momento de novo, que aqui eu estou adorando ver todo mundo e lembrando do encontro, né? Dessa energia que teve entre a gente, mas também com a própria paisagem. E assim, tem uma gratidão muito, muito grande pelo acolhimento, seja na Bienal, seja nesse museu que a gente pôde estar, né?
e de alguma forma é parte dessa paisagem. Então, a gente tinha selecionado algumas imagens que têm a ver com o território e com tudo que esse território trouxe de informação, né? Dessa escala, desse museu que a gente foi e pernoitar no Museu de Paleontologia, né? Da experiência que foi essa residência muito, como é que eu posso dizer? Não era uma casa, né? A gente estava dentro do museu, a gente estava dentro dos espaços que a gente estava estudando, então foi uma imersão muito grande nesse espaço. Eu comecei a falar, mas fiquem à vontade, viu, Laura e Inês? É só porque eu me empolguei lembrando da Tudo bem, experiência. só para me certificar se vocês estão vendo a apresentação E ou eu não. acho que Não? também é importante trazer a questão das imagens para a gente falar de coisas que elas não são tão fáceis de falar, como, por exemplo, essa paleta, né? Que a gente já chega e já tem um nível de cor, de brilho, de luz, que foi muito forte esse impacto nesses dias, né? E acho que tudo isso são coisas que a gente não consegue transmitir só pela fala, porque passa de um lugar de experiência. Talvez a imagem consiga um pouquinho mais, mas ainda assim, essa imagem essa chegada nesse território, a gente podia passar um pouco as imagens, o Museu de Paleontologia também, essa experiência de ficar no museu. A gente chegou à noite, éramos nós e os dinossauros, então já essa escala de tempo, né, aqui das árvores, que são as árvores gigantes, que têm mais de 300 milhões de anos, e isso muda 300 milhões de anos, é isso, né? Vão mudando as escalas da gente muito rapidamente, a ponto da gente confundir os números. E essa experiência foi muito potente, assim, de mudança de escala. Aqui, dos solos que a gente tem na região, e é muito forte essa informação de que o solo tem, inclusive, o nome do local, né? Então, tem Formação Santana, Formação Cariri, Formação Exu, que eram os lugares pelos quais a gente passou. E uma riqueza tão grande de Brasil que a gente não tem conhecimento. Então, deu muita vontade de expandir esse conhecimento. Acho que participar da Bienal foi uma porta, e aí eu acho que eu estou falando por nós três, pelo intervalo, né? Uma porta para a gente querer fazer mais coisas na região e mais coisas com os artistas locais também, conhecer mais dessa construção artística, estética, que tem a ver com essa formação do território mesmo, né? Aqui foi uma visita que a gente fez a uma mina da onde é feito o gesso, que é calcita, se eu não me engano. Acho que aparece na próxima imagem, isso. Então, de repente, você tem também esses acessos materiais, né, a esse solo. E acho que foi um grande... Oi? Gipsita, do gesso. Gipsita, isso, gipsita. Aqui uma ponte, que é a ponte onde é habitada ela é protegida por uma mulher com cabeça de serpente, que leva a antigos territórios habitados por indígenas também. Então, eu acho que é uma região que ela tem muitas tradições, muitas histórias. Qualquer pessoa que a gente conversava já tinha várias histórias para contar. Então, para a gente foi um desafio muito grande fazer uma residência e produzir num curto espaço de tempo com tanta informação. Por outro lado, foi muito rico, né, Inês? Assim, uma proliferação de informações. Se por um lado é um desafio, porque tem um tempo curto, por outro lado é uma fatura assim, de como é que estímulos também, né? Seja a cor da paisagem, seja as histórias que as pessoas contam, os lugares e as próprias materialidades. Eu achei muito interessante também, porque a princípio, não sei se falo por todo mundo, mas eu tinha conhecimento do Cariri como esse lugar de uma efervescência cultural e artística, e não tinha essa dimensão dessa força geológica, de uma construção
aterrada mesmo, né? Dessa dimensão material do território, mesmo que a gente está vindo conversando isso desde o início. Então, eu acho que estar imerso também nisso, que de alguma maneira a gente saiu dessa expectativa, a princípio, de uma arte, do que a gente entende como arte, né? A princípio. Acho que no final da residência que a gente conseguiu mais visitar mestres e estar mais em contato com obras. Então, eu acho que esse deslocamento também, a gente viu o início da... Não estou me lembrando agora se a gente, assim que chegou, a gente viu alguma coisa bienal, não, a gente já foi direto para a residência, né? Então, a gente, de alguma maneira, realmente ficou imersa naquilo, em contato, e elaborando juntas essas experiências, esses atravessamentos, não só na relação com o mítico, o místico, a benigna, enfim, todas aquelas histórias que iam compondo aquele nosso imaginário e fabulando um outro Cariri juntos, né? Que eu acho que não era o que a gente a princípio tinha. Acho que o bonito e a força dessas experiências também é isso, assim, as trocas com o guia, as trocas com os habitantes, o humor de estar inserida nesse mundo quase paralelo, assim, que os nomes eram Jurassic Praça. Então, a gente estar em contato com essas terminologias que para eles é muito natural, é um universo muito familiar, e para a gente que estava vindo de um litoral, principalmente, é uma outra imagem, né, que compõe o nosso imaginário, estando vindo de Salvador para o Brasil. Acho que tem um pouco também a ver com o que o Mateus fala, quando a gente vê o território de uma forma abstrata, à distância, quase como se fosse um mapa, e quando a gente chega, a gente recebe todos esses afetos, histórias, informações e absorve tudo. Isso também é um contato muito físico, né, com os diferentes elementos que se encontram. Então, a terra, as pedras, a vegetação, a serra, né, que é onipresente quando a gente olha quase de qualquer desses lugares e perpassa também essas narrativas e histórias que fazem parte, eu acho que de todos os encontros que a gente teve, né, tem alguma coisa dessa paisagem. Eu achei também, em termos que eu tinha olhado muito para os símbolos e códigos de mapas, né? Mas ter uma ideia de como se formam essas paisagens, e eu fiquei surpresa assim, de como a gente pensa tudo a partir de um material que vai se diversificando a partir de diferentes processos de erosões, que não são necessariamente destruições, mas são também a partir dessas transformações, né, que se configuram essas formas. Então, eu acho que mais de educar a paisagem, talvez a paisagem educou a gente ao longo desse tempo todo, né? Ou esse território. Tem algumas imagens que a gente colocou relacionadas a entradas específicas, né, dos trabalhos que a gente criou. Para nós, eles são mais assim, alguma entrada nesse universo quase conceitual, temática, que obras prontas, por isso também essa vontade, esse desejo de voltar e aprofundar algumas dessas entradas e aproximações criadas. E entre os encontros, para nós foi também importante essas trocas que a gente criou durante o tempo, não só entre a gente, mas também junto com algumas interlocutores, como a André Feitosa, a Cibele Bonfim, a Zulmira,
que também se agregaram a todas essas diferentes atividades que foram desenvolvidas nesse culto de tempo e espaço. Vocês querem completar alguma coisa em relação? Então, comentar que também foi muito interessante a gente ter um espaço reservado na Bienal, a gente mesmo sem saber exatamente o que a gente ia colocar no espaço, né, Inês? E se preparar, então, para uma residência, lógico que a gente levou materiais, mas esse impacto com um lugar e como é que a gente ia trazer um pouquinho dessa experiência. Vocês estão me ouvindo bem? Está dando certo? Como é que a gente ia trazer um pouco dessa experiência para dentro desse espaço museal, não é um museu, mas é um espaço. Então, acho que foi um desafio muito bom esse que vocês possibilitaram a gente desenvolver, porque a gente poderia desenvolver uma residência e só falar sobre ela, em que eu achei muito acolhedor vocês possibilitarem e apostarem, né, que a gente poderia participar com um trabalho que ia ser feito justamente nesse curto espaço de tempo. A gente podia até passar rapidamente os trabalhos, não sei se Laura já tirou a Tirei, mas eu vou apresentação, botar de novo. Vou compartilhar de novo. porque eu acho que eles falam um pouquinho desse esforço, ou essa tentativa de trazer o local, né? Então, são esses três trabalhos que estão juntos, talvez não dê para ver bem aqui, Vou mas tentar tem, aumentar. por exemplo, encontro com um fóssil, né? Um fóssil aqui primeiro fóssil, ou a primeira cobra datada, que vem desse fóssil, que está no museu na Alemanha, e a gente começa a descobrir, por exemplo, esse furto dos fósseis, né? E vem com uma história local também, que é a moça que virou cobra. Então, as coisas vão se misturando, pelo menos nesse trabalho que eu fiz, as coisas foram se adentrando, né, no local, com todas as histórias. E eu acho que é o mesmo seu também, com o Inês, né, sobre esse adentramento, talvez, de um certo interesse inicial que a gente já trazia, que a gente propôs enquanto intervalo, enquanto grupo que ia fazer uma residência, cada um com a sua abordagem, mas a gente coletivamente com uma proposta que era trabalhar com a ideia de tempo. Então, quando a gente mandou a proposta, o projeto era a gente trabalhar com tempo e a gente pensou na tempotopia, que era juntando, né, essa questão de tempo, utopia, topografia. Então, ela virou uma tempotopia e dentro dessa proposta inicial, cada uma de nós se debruçou sobre o que mais, como é que eu posso dizer, mais impactou, mas que não esgotou nisso, né? Acho que esse é um ponto importante. Foi só uma rápida entrada, não sei o que vocês acham, mas foi uma rápida entrada nesse universo, na tempotopia do Cariri. Eu posso falar? Eu achei, né, essa vossa residência absolutamente fundamental, né? Porque podia dar certo, mas podia dar tudo completamente errado, né? Porque 72 horas para concebir um trabalho, realizar e apresentar, né? Não é fácil e ao mesmo tempo faz parte, né, também do nosso universo da tempotopia do mundo da arte, né, que questiona também os problemas sobre a criação, a duração, o desenvolvimento dos projetos, né, e para mim ver vocês, né, chegar em Sant'Anna e voltar com um trabalho feito lá após algumas horas, né? Porque afinal de contas foram somente algumas horas. Foi muito, como eu posso dizer, muito edificante.
Eu acho que foi interessante que cada um tem um repertório, né? Cada um tem um olhar e umas perspectivas também que a partir do qual, com a qual entra em relação com esse lugar. Então, essa diversidade, esses diferentes olhares em troca, eu acho que para nós agradecemos demais a possibilidade, tanto de vocês como organizadores, como também que eu vi o Ricardo passando por aqui, que é o coordenador do programa de pós-graduação, que a gente conseguiu um pequeno apoio do programa que possibilitou, por exemplo, o nosso deslocamento para a região que é surpreendente, mesmo sendo na mesma região, né? Esses deslocamentos, eles são complicados, eles dificultam, por exemplo, de estar no local. Então, só queria mencionar isso também, que eu acho que é importante agradecer as diferentes coisas que tornaram possível essa possibilidade. Sim, eu aproveito também para agradecer. Aqui acabou de passar uma música muito alta, não sei se estão ouvindo, Salvador. Aproveito para agradecer ao programa, ao coordenador, e comentar com o Matheus que é interessante essa coisa do limite do tempo, né? Mas que, na verdade, quando a gente soube que a gente ia, a gente já começou a pesquisar também. Então, acho que isso é uma coisa interessante da gente já saber que a gente ia ter esse desafio e começar a pesquisar sobre algo ou algum lugar, as histórias de um lugar, à distância e depois chegar, né? Então é como que se a coisa aceitasse assim, o que funciona, o que não funciona, o que é fantasia, o que é de fato lugar, o que os livros, né? Como você estava lendo Guimarães Rosa, assim, o que os livros conseguem contar sobre o lugar, o que a gente vai entender só quando a gente está lá, né? Então, para mim, por exemplo, eu achei alguns livros e, na verdade, eu só consegui ler de verdade quando eu estava aí, porque tem uma coisa do tom, tem uma coisa do sotaque, do jeito que as pessoas falam, que o livro é outro lugar, né? A hora que você está no lugar, você fala, tá aí. Está aí o jeito que está escrito aquele poema, que era, por exemplo, dos repentes, né? Dos livros de... Como é que a gente chama? Dos cordéis. Cordel. Então, foi conversando, inclusive, que Deu uma cortada no áudio, Lia. Lia? Lia, Não estamos te ouvindo nesse momento. Pronto, se vocês quiserem continuar, então, gente. Não voltou, agora voltou. Era só essa questão de como foi importante também ter acesso a outras coisas, não só visual, mas ao som, né? Ao som, ao como as pessoas se alimentam. Tudo isso faz parte de um repertório que, por mais que a gente se preparasse, estudasse, nunca ia chegar no que é, né? Eu acho que isso foi importante, essa imersão. Para a gente dar continuidade também. eu, por causa de vocês, fiquei em Santana do Cariri uma semana. Uma semana. Era tipo, não, hoje vou embora. Não, vou ficar até amanhã. Hoje vou. Não, vou ficar mais um dia. Mamma mia, que figura, cara. Maravilha, Mas maravilha. é um modelo que vai ficar de referência ali, sabe? Porque aí eu comentei isso no início, que nas outras edições haviam pequenas residências, né, pequenas oficinas durante o tempo expositivo. E esse modelo é bastante significativo. Dá para somar. Durante a exposição, a gente recebeu visitas e algumas propostas de outros centros de residência do país, que deve se somar nas próximas edições, e deve propor também residência em loco, né?
gerando trabalhos para a Bienal ou vice-versa também para o local. Então, esse tipo de conversa. A respeito das residências também deu bastante frutos, assim, sabe? E bastante significativo. É isso que eu estou falando. As coisas existem. É preciso somente ordenar e saber, de certa forma, manipular essas instituições, centros, porque as coisas existem. Só falta mesmo organizar mesmo. A Bienal, desde o início, assim, a ideia era que ela fosse a Bienal do Brasil mesmo, a primeira Bienal, esquecesse as outras. A Bienal do Sertão é a Bienal, sabe? É meio causada mesmo, é feita à base de muito coletividade, né? Como foi citado, e esse tipo de coisa tem que frutificar mesmo. Eu não sei como é que vai ser as próximas, né? Mas é isso, é centrar na ideia do evento em si e fazer acontecer. Essa metáfora de ensaiar, ou essa expressão ensaiar as possibilidades, é um bom norte, né, para a Bienal do Sertão. Eu acredito que sempre teremos várias possibilidades para ensaiar, e em cada lugar isso também cria novos desafios. Eu talvez é uma curiosidade mais minha, assim, como se dá essa escolha dos lugares, das edições, e se já você tem, por exemplo, uma informação sobre onde que será a próxima Bienal do Sertão. Eu não, ainda não. Tem propostas de um monte de canto, de museu que quer, de cidade que quer, de diretor de museu que tem vontade de levar. Mas, por enquanto, não. Deve ser o Sertão Paraibano, que a gente nunca montou, ou daquele eixo de Maceió, Aracaju, sabe? Penedo, aquela cidadezinha. E o norte de Minas também, que é a ideia de fazer desde o início, buscar o Guimarães, buscar os veredas, né? Os outros sertões, juntando a base do São Francisco, por ali, Diamantina, aquela cidade, não sei. Vai depender muito do que vai acontecer daqui para frente, nos eixos de curadoria. Aí eu estou buscando, fazer alguns estudos ainda sobre o lugar, sobre viabilidade de projeto, financiamento, ligar, ter uma universidade que faça essa ponte das oficinas, das trocas de alunos para monitoria, também acho que é importante também, fortalece um pouco a Bienal, dá um eixo mais assim de poder, né? De certa forma ela. E um museu que faça referência ao povo da terra, sabe? Que o eixo histórico é tão importante quanto o eixo contemporâneo. E o que o Intervalo fez foi unir esses dois eixos e fica um exemplo muito bonito assim para a gente pensar no futuro que a gente pode colher disso, né, e tentar viabilizar de forma mais positiva. Denilson, queria te ouvir também, porque houve esse interesse em outros lugares em receber a Bienal, não foi? Agora, assim, depois que foi feita a Bienal, teve outros lugares que queriam receber, né? Tá me Eu não estou te ouvindo? ouvindo. Agora Tá? estou. Então, desde quando estava pensando em levar para a região do Cariri, cearense, tinha outros lugares também, mas que não dava, os pessoal não estavam dando muita atenção, não, porque geralmente não dá, né? Porque a coisa chega sem, assim, de hora para outra. Às vezes é uma Bienal nova para o sertão, né? E a gente, a ideia de não cair nos regionalismos é sempre buscar um artista local que esteja trabalhando no eixo contemporâneo, que esteja com exposição em voga, porque fortalece de alguma forma e chama a atenção do local a partir do universalismo que a gente tem centrado no tema específico. Podia ser uma coisa sem tema, sem título, sabe? Mas que buscasse uma união e esse intercâmbio que é um dos objetivos da Bienal, né? E aí tem essas cidades agora já,
e tem outros lugares também que chamaram atenção para fazer itinerância e tal. Mas eu ainda estou em conversa com esse povo todo. Eu acho que em janeiro já tem um modelo assim. Eu estava tentando viajar em 2024, já pensando nas universidades, no Centro de Cultura do país, tentando viabilizar a relação da ligar o tema com o espaço geográfico do sertão para a gente tentar montar a próxima edição. E aí juntar os vídeos da Bienal todo. É isso que eu estava falando no início. Deve acontecer em Salvador, em janeiro, no Museu de Arte Contemporânea, o seminário dos vídeos, né? Porque é fácil de levar e de carregar, né? É prático. E aí uma pessoa só e com artistas também nos locais pode fortalecer isso também. E é um modelo que eu estou tentando seguir, porque veio dando certo, e os seminários que aconteceram dentro da Bienal foram importantes também. E dialoga com o público e chama a atenção dos que não conhecem, formação de público, tal, de leigos, juntar com profissionais da área e tentar seguir até em final de 2024, abrir um novo edital, né, para chamar mais gente, porque a gente teve esses 40 artistas. A gente está ao vivo no Instagram também, dá um alô para os outros artistas que participaram das outras edições, estão ouvindo a gente. Foram 39 artistas, a pergunta que surgiu lá. E acho que foi a primeira vez que a gente teve, né, base de 39 artistas, mais assim, a gente montar. Foram mais de 50 pessoas, muito mais de 50 pessoas envolvidas, assim, tudo, sabe? O pessoal do Centro de Cultura também ajudou na parte da montagem e tal. Quer dizer, é uma parte de gente que é envolvida e de forma assim, orgânica e, sabe? Só de amor, cara, só de amor. A Bienal do Amor, podia ser outro tema também, a Bienal do Amor. Deus me perdoe. Eu vou deixar para vocês falarem que o tempo já está se esvaindo. Então, eu queria agradecer muito, muito a todo mundo, todo mundo. A gente está tentando montar uma reunião dos curadores, mas acho que serviu isso para agradecer aqui em público a Renata, a Mateu, o Lucas, a Laura, a Inês, enfim, o pessoal todo que está acompanhando a gente aí, viu, gente? E a gente vai tentar viabilizar um espaço que dê para chegar até 50 artistas na próxima edição. Então, tem muito trabalho para frente. Se quiser trabalhar, tem muito trabalho para a gente. Mas eu estou buscando financiamento primeiro. Estou tentando me equilibrar um pouco para buscar essa parte, porque ela cresceu de uma forma muito assim, universal mesmo. O meu pensamento desde o início era isso: levar com respeito o nome do sertão, porque a gente está trabalhando com pessoas que moram nessa região. E tem o lance do respeito, sabe? O nome sertão em cada lugar ele tem um significado diferente, sabe? No âmago da pessoa ele tem que ter outras formas de agir assim, individualmente. Então é centrar nisso e buscar, é isso aí. Artear. Muito bom te ouvir, Denilson. É isso, acho que o agradecimento é a vocês aqui pela oportunidade. Eu não sei se vocês estão me ouvindo direito, estão ouvindo? Me veio a ideia, assim, que eu acho que ia ser lindo também vocês receberem relatos, né, das pessoas que participaram, para fazer um vídeo, já que os únicos artistas que vão poder circular são os de vídeo agora, né? Por exemplo, para Salvador, talvez as pessoas queiram mandar relatos também de como é que foi participar da Bienal e vocês terem isso documentado, até para financiamento mesmo, né? Tem uma coisa dos artistas que foram envolvidos, acho que pode ser legal. Eu estou fazendo esse estudo ainda sobre. Mas vai dar certo. Tem também muito material que foi gerado das conversas também, a gente pode exibir alguma coisa, não sei, sabe? É boa ideia. Também que eu vou já agradecendo assim, a Bienal do Milagre, Bienal do Encontro, Bienal da Resistência, com essa importância, eu acho que geopolítica de organizar um evento em esses lugares, que eu acho que tem uma ação muito
importante e ver isso chegar na sexta e sétima, oitava, nona, décima edição vai ser muito bom, tá? Então, parabéns, muito obrigada assim, de poder participar e também de ter essa conversa aqui com a gente hoje. Agradecer também. E a oportunidade de conhecer todo mundo, né? E construir essa teia de relações que se desdobrem em outros projetos, que a gente possa ir se mantendo contato. Obrigada, gente. Um abraço, gente. Obrigada. Tchau, tchau. Obrigado. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Obrigada. Obrigada, pessoal. Boa noite.